Boa tarde a todos. É com espanto que a gente recebe essa convocação recém-protocolada agora no Colégio de Líderes, votada pela maioria dos líderes para vir para cá, sendo que amanhã, na mesma data a qual os deputados querem chamá-lo para vir a plenário, o ministro da Educação já estará convidado e já confirmou presença para estar na Comissão de Educação. Então eu queria tocar o coração dos senhores deputados para o seguinte: qual é a intenção real de se convocar um ministro para vir ao plenário? Qual é o problema de nós irmos até a Comissão da Educação para poder conversar com o novo ministro da Educação? Recentemente nós estivemos no Ministério da Educação e vimos toda a apresentação do ministro com números, dados, embasados. Agora, o que existe por trás dessa convocação? E aí eu me dirijo não aos deputados, mas sim às pessoas que estão em casa, vendo agora esta sessão. Por que é que todos estão com medo de se discutir as medidas provisórias? O que existe por trás das mudanças que foram feitas na comissão especial da medida provisória da reforma administrativa? Por que a oposição insiste em tirar o COAF do Moro? Por que a oposição quer proibir a Receita Federal de falar com o Ministério Público? Quem é que tem medo aqui dentro de que seja verificada a sua conta corrente e seja avisada de alguma irregularidade ao Ministério Público? Eu não tenho esse medo. Quem daqui está querendo a criação de mais 2 ministérios e por que se quer que se coloque 2 ministérios a mais? Qual é o medo que vocês têm de se votar uma medida provisória de reforma administrativa? Vocês querem que se volte a questão dos 7 ministérios a mais do Temer? Ora, o golpista Michel Temer, que tinha 29 ministérios, 10 a menos do que Dilma Rousseff, agora com o novo ministério do Jair Bolsonaro, com 22 ministérios, querem se criar 2 ministérios a mais, tirar poderes da Receita Federal, tirar o COAF do Moro. O que mais? O que mais vai ser feito aqui dentro dessa casa que não está de nenhuma maneira alinhado com o que o povo grita nas ruas? Será que as manifestações dos últimos 8 anos, será que as ruas cheias de pessoas gritando a favor do impeachment, será que as ruas gritando a favor da Operação Lava Jato não foi suficiente para que os senhores percebessem que a população não vai aceitar esse tipo de pressão? Eu acho que os senhores ainda não entenderam o momento em que vive o Brasil, para ainda estar se falando em criação de 2 ministérios. E aí se tenta trazer o ministro da Educação para ocupar o tempo do plenário, o precioso tempo dos senhores, para se falar de educação, sendo que amanhã ele já está na Comissão de Educação. Se alguém conseguir me explicar e me dar uma razoabilidade para, ao invés de um ministro estar numa Comissão de Educação e estar aqui no plenário, me deem um motivo plausível e a gente aceitará, mas não existe razoabilidade. O que existe é medo da investigação. O que se existe aqui nesse país é medo do que representou a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, então ministro. O que se existe é medo do bafo das ruas, que vai gritar no ouvido de cada um dos deputados que votar pelo aumento de ministérios, e pela mudança do COAF do Moro para o Paulo Guedes, e pela diminuição dos poderes da Receita Federal. Não existe sentido em se trazer o ministro da Educação no mesmo dia em que ele se propõe em convidado comparecer ao plenário. Eu peço, por favor, senhores, ponham a mão na consciência. Não é esse o tipo de Brasil que a população votou para estar aqui no Congresso. Os senhores têm uma tremenda responsabilidade nas mãos. Quem estiver interessado em educação, basta ir ao plenário da Comissão da Educação. Agora, não percamos tempo aqui no plenário discutindo algo que pode ser discutido em outro local.
A população está de olho no que está acontecendo aqui no plenário, senhores. Tenham certeza disso.